Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre sepse. Esse assunto tão impactante e tão preocupante nos dias atuais. A sepse, ela já é uma entidade, apesar de ser muito antiga e descrita há muito tempo, ela só foi realmente obter uma definição há poucos anos. E a importância de a gente definir o que é a sepse faz parte da facilidade do diagnóstico e do reconhecimento rápido dessa condição, que se não for tratada adequadamente, ela tem alta letalidade. Ainda hoje, mesmo com os avanços da medicina, ainda tem uma mortalidade muito elevada, mesmo nos países desenvolvidos. Então, é fundamental que a gente conheça e saiba reconhecer o que é uma sepse. Uma novidade recente, apesar de ter sido apenas uma lei municipal, que foi reconhecido pelo menos na cidade de São Paulo, é uma lei que dispõe sobre a adoção do programa de prevenção à sepse e dos protocolos de diagnóstico e tratamento em todos os serviços da rede SUS. Né? Isso torna a sepse conhecida e o seu diagnóstico mais precoce, que é fundamental, além de se promover trabalhos e projetos que previnam a sepse, o que é de grande importância. E o que é a sepse, não é mesmo? A sepse ela é basicamente uma infecção que não foi diagnosticada em tempo hábil e evoluiu com a resposta desordenada do organismo, que levou à disfunção orgânica. Então, há vários fatores que facilitam a ocorrência de sepse. Né? As condições básicas de saúde da população são muito importantes. Então, as populações que já têm doenças crônicas, como disfunção renal, diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada também, são mais suscetíveis. A própria dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ela predispõe a maior incidência de sepse, simplesmente porque infecções não são diagnosticadas e tratadas no seu início. A falta de estrutura hospitalar e falta de integração entre os setores de porte, setores de atenção inicial e os hospitais, né, também dificultam. O próprio despreparo dos profissionais que não reconhecem a sepse, não é? E o tratamento inadequado em muitas vezes. Então, na sepse, a prioridade é o uso do antibiótico precoce. E nos casos mais críticos, são necessárias medidas de tratamento intensivo. E essa dificuldade de acesso também é um grande desafio no tratamento adequado à sepse. Essa estimativa está um pouco antiga, mas ainda as mortes ainda permanecem bastante elevadas. Então, você vê que mesmo em países que são desenvolvidos, a mortalidade por sepse é bastante elevada. E no Brasil não é diferente. Então, mais de 200 mil mortes por ano. E observem que a mortalidade da sepse é quase de 50%, né? 44,8%. Um detalhe muito importante é que a média nacional, independente de ser serviço particular ou ser SUS, essa média é muito próxima. A gente vai observar essas diferenças em alguns hospitais de ponta, que são os hospitais de referência nacional. Você vai encontrar uma mortalidade menor em torno de 35%. Ainda assim, é uma mortalidade muito elevada. E a média nacional, não importa se você está no hospital da rede SUS, não importa se você está no hospital particular, plano de saúde, a mortalidade da sepse é extremamente elevada. A primeira descrição que a gente encontra da sepse é do século XVI e foi descrita por Maquiavel. Olha só que curioso. E ela não tinha essa denominação de sepse. Ela era conhecida como febre éctica. E como é que ele definia essa condição clínica? Então, é basicamente o que é a sepse. É uma infecção
que é difícil de reconhecer no começo, mas fácil de tratar, e se não receber a atenção adequada, ela se torna bastante fácil de reconhecer e muito difícil de tratar, que é basicamente o que a sepse é hoje. A sepse, ela vai se dividir em 3 etapas. Primeiro, a resposta inflamatória sistêmica, que a resposta inflamatória sistêmica ela é importante como mecanismo de defesa do organismo, sendo que se essa resposta inflamatória for desregulada, ela vai levar a disfunção, dano tecidual, levar a disfunção orgânica, que vai caracterizar a sepse. Se essa sepse evoluir com instabilidade hemodinâmica, com perda do controle de funções como pressão sistólica, vai evoluir com o choque séptico, que é uma condição praticamente letal. É importante a gente fazer uma breve revisão sobre o que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Essa resposta sistêmica a uma lesão do organismo, ela é comum e por vezes até esperada, a depender da infecção, porque é um mecanismo de defesa inicial em frente a agressões ao organismo, né? E essa resposta inflamatória, ela pode ser desencadeada tanto por agentes infecciosos, como bactérias, fungos, vírus e protozoários, por exemplo, mas pode ser desencadeada por outras ações não infecciosas. Por exemplo, nos grandes traumas, nas queimaduras extensas, em situações clínicas como pancreatites agudas e infarto, que também vão desencadear a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E quais são os critérios para a gente definir essa síndrome? Pelo menos duas ou mais condições, que é febre ou hipotermia, ataque cardíaco, a taquipneia, ou naqueles pacientes que estão, ou pacientes sob ventilação mecânica, a gente vai considerar como um ponto, ou naqueles que tem uma lavagem de CO2. Então, a gente escolhe a gasometria e a pressão parcial de gás carbônico é menor que 32. E aqueles pacientes com leucocitose ou leucopenia, ou naqueles que, independente do número de leucócitos, apresentam mais de 10% de células jovens, mais de 10% de bastões. Então, tendo duas ou mais condições dessas, a gente já vai definir como síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Mas isso é o que define uma sepse? Não, não define, né? Isso são condições presentes em quadros infecciosos ou mesmo traumáticos. O que vai definir a sepse é a disfunção orgânica. Então, é quando um determinado sistema orgânico ele deixa de prestar sua função adequadamente. E como é que se dá a resposta do organismo à infecção? De maneira geral, a presença de um organismo patogênico, a presença de um ser patogênico, vai levar a algumas respostas do nosso organismo. O reconhecimento inicial. Então, a gente vai ter ativação das células fagocitárias, a ativação da via alternativa do complemento e a liberação de imunoglobulinas. Isso incorre respostas a estruturas presentes na parede bacteriana. Nos gram-positivos, é bem presente o ácido tecóico e nos gram-negativos, as endotoxinas, principalmente os lipídios A. A presença desses alimentos, o ácido tecóico na infecção por gram-positivo ou endotoxinas no gram-negativo, ele vai levar à liberação de mediadores celulares, ativando a quimiotaxia e ativação dos leucócitos. As principais citocinas responsáveis são o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1, também presentes na resposta à infecção. Como é que isso vai acontecer? Uma vez os monócitos ativados em macrófagos, vai haver um aumento do consumo de oxigênio e, por consequência, vai aumentar a produção de radicais livres. Isso vai levar ao aumento do
dos leucotrienos e do PAF, levando à ativação. E o que acontece? Na resposta da sepse, você não tem mecanismos de contrarregulação. Então, você inicia uma cadeia inflamatória sem contrarregulação, que é isso o que é marcante nos casos da sepse. Então, você vai ter uma ativação descontrolada desses macrófagos, vai haver a produção exacerbada de citocinas, principalmente, como eu tinha falado no primeiro slide, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, além da interleucina 6 e 8, que vai ser responsável pela resposta inflamatória tardia. Vai haver liberação também de ácido araquidônico, que vai ser responsável pelo aumento dos leucotrienos, tromboxano e prostaglandinas. E a interleucina 6, por sua vez, vai ativar os linfócitos T, levando ao aumento de interferon gama, interleucina 2 e interleucina 4. Tudo isso vai manter a resposta inflamatória tardia. Os leucócitos e os polimorfos nucleares, de maneira geral, vão começar a liberar fatores quimiotáticos até para sinalizar o sítio da infecção. E isso tudo vai ocorrer localmente, inicialmente, mas essa reação em cadeia pela liberação sistêmica desses fatores de inflamação, essas citocinas, vão provocar que esses eventos ocorram de forma sistêmica, em toda a corrente sanguínea. E o que vai acontecer no endotélio vascular? Que é o local onde isso tudo está acontecendo é no endotélio. Então, essas endotoxinas ou citocinas vão ter ação tanto proagulante quanto protrombótica e vai levar ainda mais aumento de interleucina 1, 6, 8, PAF, prostaciclinas e endotelinas. Isso tudo vai levar a danos na microcirculação. Então, esse dano na microcirculação vai ocorrer em todo o corpo, não apenas no local foco da infecção, vai ocorrer de forma sistêmica. Isso pode ocorrer no pulmão, isso vai ocorrer nos rins, isso vai ocorrer no cérebro, isso vai ocorrer nos microvasos do coração, no fígado. Então, isso vai ocorrer em todos os sistemas, causando danos à endotélio vascular, com prejuízo da circulação. Ou seja, isso vai levar a danos celulares inicialmente e, se não houver contrarregulação, vai haver uma disfunção orgânica, que é a chave da sepse. Então, a definição de sepse é a disfunção orgânica que ameaça a vida e é causada pela desregulação da resposta do hospedeiro à infecção. O choque séptico, basicamente, é essa disfunção orgânica associada à instabilidade hemodinâmica. Então, a diferença na prática é a mortalidade. A mortalidade naqueles pacientes que evoluem com choque séptico é muito mais elevada do que aqueles pacientes que, mesmo sépticos, mantêm a estabilidade hemodinâmica. Para a gente caracterizar a sepse, a gente vai precisar de critérios objetivos. Esses critérios objetivos, eles são importantes para um diagnóstico mais rápido da sepse, né? Então, e um diagnóstico mais universal. Isso também é importante para próprias pesquisas sobre sepse, porque quando você uniformiza o diagnóstico, essa padronização ela é universal. Então, em qualquer lugar que você estude sepse será a mesma coisa. Então, um tratamento que for instituído em um local, provavelmente também vai poder ser utilizado em outro local, se o diagnóstico for o mesmo. E como é que a gente vai medir a disfunção orgânica? Né? A gente já sabe que é a disfunção orgânica e de que maneira a gente mede a disfunção orgânica de forma objetiva. Existe um score bastante utilizado, principalmente em UTI, que é o score de SOFA, que ele vai avaliar falências orgânicas em vários sistemas. E essas falências orgânicas vão pontuar 0 quando você não tiver nenhuma alteração
E à medida que você tem alterações gradativas dessa função, ela vai pontuando cada vez mais, não é? E para aqueles pacientes que têm nesse score mais que 2 pontos, ou um aumento maior que 2 pontos, a mortalidade já chega a mais que 10%. Obviamente, quanto maior o acúmulo de disfunções orgânicas, maior a mortalidade. E o choque séptico é aquele paciente que, além de apresentar a disfunção orgânica, ou seja, um score de SOFA maior ou igual a 2, vai manter a hipotensão, necessitando de drogas vasoativas para manter a pressão média acima de 65. E o lactato maior que 2, apesar da ressuscitação volumétrica adequada. É importante a ressuscitação volumétrica adequada para a gente fazer essa definição. A mortalidade nessas situações vai ser bem maior. E o que é que a gente vai definir como disfunção orgânica? A gente vai avaliar 6 sistemas, que é o cardiovascular, respiratório, sangue, rins, fígado e metabólico. Basicamente, vai avaliar ainda o sistema nervoso central, que vai aparecer um pouco mais à frente. Em relação ao quadro cardiovascular, o que a gente vai definir como disfunção orgânica é a hipotensão, baseado após a reposição volêmica adequada. Então, com a pressão sistólica menor que 90 ou a pressão arterial média menor que 65. Em relação à disfunção respiratória, a gente vai avaliar pela troca gasosa, pela relação entre a pressão parcial de oxigênio e o fluxo de oxigênio ofertado, que é a relação PF, e vamos considerar como disfunção quando esse valor está abaixo de 300. Em relação à função hematológica, é bem marcante na sepse o consumo plaquetário. Então, as plaquetas abaixo de 100 mil, ou uma queda de 50% ou mais nas últimas 72 horas, ou mesmo alteração, um alargamento do coagulograma. Isso vai definir como disfunção hematológica. Em relação à disfunção renal, a diurese abaixo de 0,5 ml por quilhora por pelo menos 2 horas, após a ressuscitação volêmica. É importante observar que alguns parâmetros para a gente definir disfunção, a gente precisa hidratar esse paciente, para poder definir se realmente houve disfunção. Então, assim, é importantíssimo manter a hidratação adequada do paciente, né? Se o paciente está seco, ele não vai ter um bom funcionamento cardiovascular e tampouco um funcionamento renal adequado. E a elevação da creatina maior que 2 mg por decilitro. Em relação à disfunção metabólica, a gente vai presenciar uma acidose ou uma diminuição do base excess, você vai ter valores negativos de bases, e o aumento do lactato. E em relação à função hepática, o que a gente vai observar é bilirrubina total. A bilirrubina total ela é importante porque ela vai avaliar tanto as funções de síntese hepática quanto função de excreção hepática, né? Então, o critério que a gente utiliza para definir disfunção hepática vai ser o aumento da bilirrubina total. Existem vários fatores predisponentes para a sepse. Então, aumento da população de idosos, os idosos são mais suscetíveis à sepse, o aumento de sobrevida de doenças debilitantes, então, pacientes com doença renal crônica, pacientes com neoplasias, pacientes com imunossupressão primária, conseguem ter uma sobrevida muito maior com os tratamentos atuais, o que é muito bom. Mas a gente precisa reconhecer que essa população ela fica mais suscetível a respostas desordenadas frente à infecção desses pacientes. O aumento das técnicas invasivas, porque elas quebram as barreiras primárias de defesa do organismo, então permitindo que germes que normalmente não causariam infecção possam adentrar a corrente sanguínea, a despeito principalmente desses gram negativos, né? Aumento da ocorrência de imunodeficiências e aumento das infecções
associadas à assistência em saúde, que está diretamente relacionada ao aumento dessas técnicas invasivas, né? Essas técnicas invasivas, elas são benéficas quando são bem aplicadas, sendo que é fundamental a gente estar atento ao fato que, ao mesmo tempo que essas técnicas elas melhoram o cuidado, elas também facilitam infecções. Então, é preciso conhecer bem os processos de uso dessas técnicas e conhecer as suas fraquezas, as suas limitações, para ficar atento. E o que caracterizaria, que manifestações clínicas no paciente séptico pode apresentar? Uma das principais características é a alteração do estado de consciência. O paciente inicialmente fica ansioso, pode ficar inclusive agressivo, e à medida que esse quadro de sepse piora, ele vai evoluindo com letargia. Vai apresentar também febre, leucocitose, eventualmente pode fazer leucopenia. Essa leucopenia é bem encontrada, bem descrita, nos quadros de sepse viral, né? A gente está se deparando com a COVID. Não que a sepse viral seja uma novidade, a gente já conhecia ela bem, por exemplo, da dengue, que causa sepse viral, chikungunya também, né? Mas como a COVID está se perdurando por muito tempo, de forma contínua, a gente está vendo bastante, descrevendo bem a sepse viral pelo COVID. E vai evoluir com leucopenia. Acidose metabólica, intolerância periférica à glicose, então o indivíduo vai fazer desglicemias, oligúria pela disfunção renal, elevação das escórias nitrogenadas, e com a evolução prolongada desse quadro, o indivíduo vai apresentar hipermetabolismo com desnutrição e, laboratorialmente, a gente vai perceber uma redução da albumina. E de que maneira ocorre a resposta metabólica à sepse? Então, inicialmente, a gente vai apresentar uma fase de latência com fenômenos vasoativos. Então, o paciente vai ficar febril, vai ficar com a pele quente, mais avermelhado. Você vai apresentar aumento dos hormônios contra-insulares, como glucagon, corticosteroides, catecolaminas e hormônios de crescimento. Vai experimentar aumento da glicogenólise, o aumento da gliconeogênese hepática. Isso tudo vai contribuir para a desglicemia. Vai ter aumento da lipólise também, com queda da lipogênese. O organismo está todo hipermetabólico nesse momento. Você apresentará um aumento dos triglicerídeos em decorrência da depuração plasmática do triglicerídeo. E você vai ter uma mobilização dos aminoácidos para dar um suporte à cicatrização de feridas. Então, você vai ter uma perda de massa magra muito importante. Que isso, na recuperação pós-sepse, vai ser bastante relevante. Você vai ter aumento do catabolismo proteico, aumento de lactato e a produção do alto canibalismo celular. Isso, inicialmente, vai ter impacto, mas a consequência a gente vai ser bem percebida no momento da recuperação. Em relação ao quadro clínico, esse quadro clínico vai variar a depender do sítio de infecção primário, da doença de base do paciente e da idade do paciente, né? Um quadro séptico no idoso a manifestação clínica, a forma que o paciente vai se apresentar para a gente, vai ser bem diferente de uma jovem com infecção urinária, por exemplo, né? Então, os sítios podem ser os mais variados possíveis. Pode ser infecção urinária que não foi tratada adequadamente, pode ser uma colecistite, pode ser uma pneumonia no idoso, pode ser um foco, pode ser um catéter de diálise, pode ser uma pneumonia associada à ventilação mecânica para um paciente que teve um outro quadro que indicou internamento em UTI, fez
fez insuficiência respiratória, evoluiu com necessidade de ventilação mecânica e fez pneumonia associada a essa ventilação mecânica. Então, as manifestações clínicas, elas são muito variadas. Basicamente, o paciente vai ter o quadro de infecção inicial, que pode ser, por exemplo, infecção cutânea, uma erisipela, uma facite necrotizante, e vai evoluir com disfunções orgânicas. Então, sempre que a gente se deparar com um paciente com infecção, a gente precisa observar esses possíveis sinais de disfunção orgânica. Nos casos que você não tem uma infecção localizada, uma infecção associada à corrente sanguínea, a gente vai apresentar sinais de bacteremia, como febre, calafrios e hipotensão, sem muitas vezes você conseguir localizar um ponto específico de onde está surgindo essa infecção. Um quadro bem característico de sepse com bacteremia é a endocardite, né? Porque você vai apresentar basicamente esse quadro, febre, calafrios e hipotensão. É importante ressaltar que o fato de o indivíduo ter sepse não quer dizer que ele tem infecção de corrente sanguínea. Lembra que o mecanismo da sepse, ele não é porque tem bactérias circulantes no organismo. O mecanismo da sepse, ele está relacionado à resposta inflamatória inadequada a uma infecção. Então, você tem aquela infecção bem localizada no pulmão e, a partir daí, vai desenvolver uma resposta inflamatória sistêmica que vai atingir todo o endotélio. E o endotélio não apenas no pulmão, mas em todo o organismo. Isso que vai caracterizar a sepse. Obviamente, você pode ter também a sepse secundária à infecção de corrente sanguínea. Então, a gente vai encontrar nos pacientes taquipneia, com alcalose respiratória, compensando a acidose metabólica, disfunção urinária com oligúria e anúria, acidose metabólica. Eventualmente, o indivíduo pode ter apenas febre. Lembrando que hipotensão e hipotermia, eles são sinais de maior gravidade, então tem que ficar atento, né? Não é para ficar satisfeito só porque o paciente não fez febre. Não fazer febre não é suficiente, a gente precisa saber qual a temperatura que o paciente tem. Ele realmente está eutérmico ou ele está fazendo hipotermia? Isso é muito relevante. A presença de trombocitopenia, CIVD, infecções urinárias também são um foco importante e silencioso de sepse. Lesões de pele associadas à bacteremia. É importante lembrar que algumas populações elas não fazem febre. Ou, às vezes, a febre passa despercebida. Como, por exemplo, aqueles pacientes idosos, pacientes urêmicos, lactentes jovens. E lembrar, em pacientes idosos, perdas abruptas, perdas rápidas de função, elas podem estar relacionadas a um quadro de infecção e, por consequência, sepse. Então, o idoso, que ele tinha sua independência, ele conseguia se comunicar, tinha seu hábito de levantar, acordar sozinho, ou acordar, levantar sozinho da cama e fazer sua higiene matinal, e ele simplesmente não consegue, ele um dia amanhece e não consegue fazer isso. Ou é um idoso que conversa e de repente ele fica sem conversar, ou ele fica agressivo, então, ou mesmo fica confuso. Essa mudança do status mental do idoso vai chamar atenção para a possibilidade de infecção. Então, essa infecção precisa ser investigada diante de uma mudança do status neurológico de um paciente idoso. A disfunção cardiovascular é a disfunção mais dramática no quadro de sepse. E a hipotensão é a que vai levar de forma mais imediata à morte. Então, o choque cardiogênico ele vai passar por 3 etapas. O pré-choque, que é aquele inicial, porque se você conseguir hidratar esse paciente adequadamente, iniciar a antibiótico terapia, manter ele sob assistência adequada, você consegue evitar piora. Você vai ter hiperventilação, inicialmente um aumento do débito cardíaco, com aumento da resistência vascular sistêmica e com a diminuição da PA. A pele vai estar bem perfundida ainda,
Então, é o momento ideal de você agir. Com a vasodilatação periférica. Então, você agindo nesse momento, você consegue prevenir, evitar que esse choque evolua para má perfusão tecidual, que é isso que a gente quer evitar a todo custo. Porque essa má perfusão tecidual vai levar à disfunção orgânica. E lembra, essa má perfusão tecidual é sistêmica em todo o organismo. Isso que vai levar à acidose metabólica. E se nada for feito adequadamente, também fazer de forma inadequada também não funciona. Tem que ser o tratamento adequado. Se nada prevalecer, aquele débito cardíaco que havia aumentado, o coração não vai continuar conseguir mantendo. Então, vai haver queda do débito cardíaco, com piora da perfusão tecidual, queda da PA, que nesse momento, você não vai ter mais resposta à infusão de líquidos, você vai precisar de drogas vasoativas. E a resistência vascular que estava diminuída, agora você vai ter aumento da resistência vascular sistêmica, com mais dificuldade ainda de fazer a perfusão tecidual, levando à piora da acidose. Essa disfunção é que leva de forma iminente à morte. A disfunção pulmonar, ela tem um papel muito importante na sepse. E ela vai ocorrer em quase metade daqueles pacientes que evoluem com quadro de sepse. Então, a disfunção pulmonar na sepse vai ser caracterizada por um distúrbio VQ, com muito edema intersticial. Inicialmente, com a relação PF entre 200 e 300. Nos quadros mais graves, essa relação vai cair abaixo de 200, que já vai caracterizar a síndrome da angústia respiratória do adulto. Os pacientes vão apresentar hipoxemia refratária, não importa o quanto de oxigênio você oferte, ele vai manter uma saturação baixa. E isso está associado também à diminuição da complacência pulmonar. É um pulmão duro que você não consegue ventilar adequadamente, então esse pulmão não expande. E vai culminar na necessidade de ventilação mecânica para manter a oxigenação adequada desse indivíduo. Nos exames de imagem, é bem comum a presença de infiltrado pulmonar bilateral, porque é sistêmico, né? Eventualmente, se o foco primário for uma infecção pulmonar com pneumonia, você vai encontrar a lesão de consolidação, mas no pulmão que está respondendo só à disfunção orgânica sistêmica, o aspecto vai ser de infiltrado bilateral, com bom broncoconstricção, hipertensão pulmonar, que vai complicar ainda mais a disfunção cardiovascular apresentada. Você vai ter disfunção de músculos respiratórios. E um detalhe muito importante, esses pacientes que sobrevivem à sepse, a grande maioria vai ter dano pulmonar permanente, com fibrose pulmonar tardia. É muito importante prevenir a sepse. É muito importante tratar a sepse. É muito importante, mais importante ainda, é reconhecer a infecção precocemente e tratá-la. Os rins, eles sofrem bastante durante uma sepse. Não apenas pelo próprio mecanismo da infecção e da disfunção orgânica, mas pelo próprio tratamento instituído. Então, muitas das medicações utilizadas no tratamento da sepse são nefrotóxicas. Então, você vai ter desde apenas uma proteinúria, que é o mínimo, praticamente todos vão apresentar, até insuficiência renal aguda com indicação de diálise. É comum esse paciente ter oligúria, porque quando você tem o choque, o primeiro a ser ignorado pela circulação são os rins. Você vai ter uma oligúria. Eventualmente, você pode fazer necrose tubular aguda ou mesmo glomerulonefrite. Eventualmente, as duas situações elas são encontradas conjuntamente. Né? Temos que lembrar também da insuficiência renal induzida por drogas. Então, muitos medicamentos são nefrotóxicos. As próprias penicilinas, como por exemplo o tazocin, os carbapenêmicos, os aminoglicosídeos, glicopeptídeos, como a vancomicina, os antifúngicos, como a anfotericina, eles são extremamente nefrotóxicos. Eles são fundamentais para o tratamento. Então, quando a gente vai tratar o paciente com sepse, a gente precisa ter consciência
dessa nefrotoxicidade que o tratamento induz, para que a gente possa iniciar medidas de proteção renal. Em relação à disfunção neurológica, ela vai acontecer desde... É bem marcante no paciente idoso. Às vezes é o primeiro sinal que chama atenção para uma infecção. É a alteração do status mental. Vai desde de um estado confusional leve, o paciente vai estar um pouco agitado, evoluindo para estupor e coma. Então, esse estado de letargia já indica gravidade nesses pacientes. É importante lembrar da polineuropatia do paciente crítico, comum nesses pacientes que ficam internados em UTI. A encefalopatia séptica, ela vai ser justamente caracterizada pela sequência de disfunção neurológica, que você começa com a desorientação, o paciente não sabe o que é, fica meio perdido. Então, ele vai ter agitado, vai ter o estado de agressividade no início. Lembrando que quando esse paciente ele se acalma, isso é um mau sinal, né? Isso quer dizer que você está tendo piora cognitiva, com obnubilação, estupor. Eventualmente pode haver convulsões e coma. E essa disfunção neurológica, ela tem vários mecanismos. Tanto a depender do quadro inicial, do foco inicial da sepse, formação de microabscessos por embolia, alteração de barreira hematocefálica. Lembra? Aquele dano endotelial, ele ocorre de forma sistêmica, inclusive no cérebro, e pela diminuição do fluxo cerebral. Em relação à disfunção gastrointestinal, vai ocorrer principalmente por conta da redução da mobilidade de todo o trato gastrointestinal e redução da circulação para esse sistema. Então, os indivíduos sépticos, eles vão ter maior predisposição a sangramentos do trato gastrointestinal. E é comum esses pacientes fazerem o que a gente chama de úlcera de estresse. Por isso que esses pacientes, eles precisam necessariamente fazer uso de protetor gástrico, para justamente evitar as úlceras de estresse. Então, você vai começar com a alteração do fluxo sanguíneo, com a hipóxia celular. E o que é que vai acontecer com a hipóxia? Você vai ter lise celular, com liberação das lisozimas, que são enzimas que o estômago tem o muco, a barreira mucosa protege dessas próprias enzimas, mas no caso da sepse, que você vai ter uma alteração de fluxo sanguíneo, essa barreira vai ser interrompida. Então, as próprias enzimas liberadas, elas vão ter que começar a ter ação sobre o estômago, levando justamente à úlcera de estresse. Então, você vai ter alteração na concentração de ácidos e bile no epitélio, que está hipóxico. Você vai ter gastroparesia, ilho paralítico e, o que é pior, a translocação bacteriana. Essa translocação bacteriana vai levar a aumento de endotoxinas no organismo. Vocês lembrem-se que a função hepática de síntese e excreção, ela também está prejudicada. Então, o clearance dessas toxinas também não vai ocorrer. Então, a translocação bacteriana vai levar ao aumento de endotoxinas dentro da corrente sanguínea, que vai ativar de forma mais agressiva a disfunção orgânica. Então, e você vai ter um mecanismo de alimentação dessa inflamação. E como consequência disso tudo, você vai ter intolerância à alimentação enteral. Então, o paciente vai fazer estase gástrica, vai vomitar, vai broncoaspirar se não tiver proteção adequada, cabeceira elevada, sonda. Vai fazer episódios de pancreatite, colecistite alitiásica e, sem contar, assim como os rins, eles também vão sofrer por conta do uso dos antibióticos, que também vão ser agressivos para a mucosa gastrointestinal. Em relação à disfunção hepática, você vai ter um aumento da cianodeminase, da fosfatase alcalina. Você vai ter uma perda da produção da albumina, sendo que, inicialmente, você ainda vai ter essa albumina normal, porque você tem um tempo de sobrevida da albumina. Com a evolução, com o passar dos dias,
é que a gente vai perceber a queda realmente da albumina, ou seja, a albumina baixa, a dosagem baixa de albumina é um mau prognóstico, apesar de não servir de diagnóstico. Então, o prognóstico de um indivíduo que já tem albumina, consumo de albumina, já é um pouco pior. Você vai ter a gluconeogênese, a ureogênese e a disfunção das células de Kupffer, que complica ainda mais a translocação bacteriana. Em relação à disfunção hematológica, lembrando que leucocitose e neutrofilia não caracterizam disfunção. Ela, inclusive, é uma situação esperada diante de uma infecção. Mas é muito comum encontrar na sepse. Lembrando que a neutropenia é um sinal de mau prognóstico. Quer dizer que o organismo ele não está reagindo de forma adequada à sepse. Então, o que a gente vai encontrar? Lesão dos próprios neutrófilos pelos produtos bacterianos, a utilização periférica dos neutrófilos, então vão todos para a periferia, e isso vai exaurir a medula óssea, levando à diminuição da produção desses granulócitos. Esses neutrófilos vão apresentar alterações em sua estrutura, com formação das granulações tóxicas, que isso pode ser descrito no hemograma. Vai haver diminuição de eosinófilos. As hemácias, elas também vão ser lesionadas e vão ter menor tempo de sobrevida. Então, você vai ter a anemia da doença crônica por diminuição da produção de hemácias e pela morte precoce delas, além da diminuição do ferro sérico, que vai levar à anemia ferropriva a longo prazo. O paciente vai ter, no início pode ter hipoglicemia, mas à medida que a sepse vai evoluindo, ele vai evoluir com a hiperglicemia por conta justamente da liberação daqueles hormônios contra-insulares, que a gente falou inicialmente. Como é que a gente vai diagnosticar a sepse? O diagnóstico da sepse ele é feito através de critérios, pelo score de SOFA, mas alguns exames podem nos guiar e nos ajudar a chamar atenção para uma possível sepse. A presença de bastões na corrente sanguínea, a diminuição de eosinófilos, plaquetopenia, anemia, geralmente anemia normocítica e normocrômica, a menos que o indivíduo já tenha uma anemia de base, acidose metabólica ou o que é pior, uma calose metabólica compensatória, com hipoxemia. Você vai ter alteração transaminase, bilirrubinas, aumento de lactato, hiperglicemia, aumento da ureia e aumento da creatinina. A da ureia por desidratação e da creatinina por perfusão. A proteína C reativa vai estar aumentada. E as culturas, elas são muito importantes para a gente tentar identificar a causa da sepse. Então, só lembrando, a sepse vai ter quatro elementos principais. Uma infecção, inicialmente, que vai levar a uma resposta desregulada do hospedeiro, isso vai causar uma disfunção orgânica e vai ameaçar a vida. São os quatro elementos da sepse. Como é que a gente vai caracterizar a sepse? Quais são os critérios clínicos? Então, a sepse vai ser caracterizada justamente pela infecção ou sua suspeita. Essa infecção não precisa necessariamente ser confirmada, mas a suspeita de infecção é suficiente, com um aumento de 2 pontos no score de SOFA. Então, a gente vai considerar dois critérios, ou sepse ou choque séptico. Na sepse, é a infecção com aumento de 2 pontos no score de SOFA, e o choque séptico vai ser a sepse, com necessidade de vasopressores para manter a pressão arterial média acima de 65 e o lactato acima de 2. Esse aqui é a tabela que a gente utiliza para definir a sepse. É uma tabela de pontos, né? Então, quanto mais pontos o indivíduo fizer, vai ser pior o quadro de disfunção orgânica. E a gente vai avaliar para essa tabela
6 pontos, que são 6 sistemas, basicamente. 6 sistemas, que são sistema respiratório, hematológico, sistema cardiovascular, hepático, cerebral, sistema nervoso central e função renal, basicamente. Então, para os padrões de normalidade, não vai pontuar. Então, o que é normal da relação pressão de oxigênio e fluxo de oxigênio? Essa é maior que 400. Esse é o normal. Então, não pontua. O normal das plaquetas é ser acima de 150 mil. Então, não pontua. Pressão arterial média, o normal é ser acima de 70. Então, também não vai pontuar. Bilirrubina, o normal é ser abaixo de 1,2. Então, também não vai pontuar. A escala de Como de Glasgow vai ser utilizada para avaliação da função do sistema nervoso central. O que é a escala de Como de Glasgow normal? É o valor 15. Na tabela coloca maior que 14, mas lembre-se que maior que 14 é igual a 15. Então, status neurológico normal. Então, você vai ter que pontuar 15, então não pontua. E função creatinina normal é a creatinina abaixo de 1,2. Então, não pontua. Ou seja, você vai avaliar a respiração, plaqueta, pressão, bilirrubina, a escala de Como de Glasgow e a creatinina, ou o débito urinário. Então, você conhecendo os parâmetros normais, você sabe se vai pontuar ou não. E os padrões e o padrão da normalidade, todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é a pressão normal, o que é a plaqueta normal, o que é a função renal normal preservada. Então, a partir daí, qualquer alteração nesses pontos, nesses sistemas, vai pontuar. Então, se eu tenho plaquetopenia, eu vou pontuar. Se eu tenho icterícia, eu vou pontuar. Se eu tenho aumento de escória nitrogenada, eu também vou pontuar. Se eu tenho oligúria, eu também vou pontuar. Então, é importante lembrar que, assim, você ter essa escala, quando você está num ambiente de UTI, é mais fácil você fazer a pontuação precisa desse paciente. Até porque você tem possibilidade para isso. Mas numa urgência, é um pouco difícil utilizar. Inclusive, é uma das críticas que se tem essa definição de sepse. É o fato de você ser uma escala de difícil aplicação, né? Então, o que é que você faz para conseguir utilizar isso na porta, na urgência? Então, você sabe que você precisa avaliar pelo menos esses 6 sistemas: respiração, plaquetas, hipotensão, alteração hepática, alteração neurológica, alteração renal. Você conhecendo os valores normais, qualquer alteração vai pontuar. Então, numa urgência que eu preciso agir rápido e definir rápido o diagnóstico, se eu tiver a tabela, eu sei que uma plaqueta entre 150 e 100 mil conta 1 ponto, entre 100 mil e 50 mil conta 2 pontos, entre 50 e 20 mil conta 3 pontos, abaixo de 20 mil conta 4 pontos. Decorar isso é um pouco desnecessário. Com o uso a gente acaba decorando, mas não precisa necessariamente decorar, porque você sabe que qualquer plaquetopenia abaixo de 150 mil vai pontuar. Então, alterações da troca gasosa vai pontuar, qualquer alteração. A pressão arterial média abaixo de 70, qualquer uma vai pontuar. E, obviamente, se o paciente precisar de droga vasoativa, ele vai pontuar, certo? Isso para o paciente que chega inicialmente na porta. Obviamente, para aquele paciente que já está na UTI, usando droga vasoativa, que está já em ventilação mecânica, esse score tem que ser aplicado ponto a ponto. Por quê? Lembra que a definição da sepse não é só 2 pontos na escala de SOFA. Pode ser um aumento de 2 pontos. Ou seja, aquele paciente que já está em ventilação mecânica
que já está dialítico, ele já tem, de forma basal, já tem sua pontuação no score. Então, o que vai ser valorizado é o aumento desse score em 2 pontos. Diante das grandes dificuldades em utilizar o SOFA, das limitações, vocês percebem que precisa de exame laboratorial, precisa de gasometria. Tentou-se desenvolver um sistema que fosse mais rápido de ser realizado na própria beira do leito, que é o QSOFA. Esse Q é de Quick SOFA. Ele envolve 3 critérios clínicos, que é a pressão sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio, o estado mental alterado e a taquipneia. Então, basicamente, cuidado com o parâmetro. No caso, no SOFA, o critério é a pressão arterial média. No Quick SOFA, é a pressão sistólica. Então, você tendo esses critérios, você já é definido como sepse, na presença de infecção, obviamente. Então, você precisa ter alteração de respiração, alteração do status mental e alteração da pressão sistólica. Naqueles indivíduos que não têm nenhum critério do SOFA, a mortalidade vai pontuar 0, não é? Então, a mortalidade é menor que 10%. Naqueles pacientes que têm alteração, pelo menos um desses pontos, você vai ter uma mortalidade mais alta. E para aqueles pacientes que contam mais de 2 pontos, a mortalidade vai ser bem maior. Então, assim, pelo critério do Quick SOFA, é a infecção mais 2 pontos. Ou seja, não dá para a gente esperar que o paciente evolua com esses 2 critérios para definir a sepse. Obviamente, se você já encontra esse paciente com esses 2 critérios, você precisa agir rápido, porque a mortalidade vai ser alta. Mas você não precisa esperar que isso aconteça. Lembrar, a sepse foi a infecção que não foi tratada adequadamente em tempo hábil. Então, não é porque o paciente não está séptico ainda que você não vai tratá-lo adequadamente. Você precisa tratar, as infecções precisam ser tratadas de forma adequada. Então, assim, não espere, tem que tratar o paciente logo. Se o paciente tem infecção, ele tem que ser tratado adequadamente. Então, o tratamento precoce garante uma vida para o paciente. E o QSOFA, ele tem sua utilidade por ser rápido, você realiza à beira do leito, em 1 minuto você consegue estabelecer esse score. É útil no rastreamento, mas ele não vai ser tão rápido na definição de sepse. Lembra que tem algumas alterações na sepse que não necessariamente vão alterar esses fatores. Naqueles pacientes que evoluem com piora da função renal, que evoluem com icterícia, que evoluem com plaquetopenia, eles vão ter sepse e não vão ser diagnosticados até que seja muito tarde. Então, é importante você ter o QSOFA em mente, perceber que as vantagens dele pela rapidez, mas a gente não pode esquecer dos outros critérios, né? Então, eles se somam, na verdade. Então, obviamente, se com o QSOFA você já der o diagnóstico de sepse, você não precisa perder mais tempo com nada. Você não precisa esperar exames laboratoriais. Mas o fato de o paciente não pontuar no Quick SOFA não quer dizer necessariamente que ele não tenha sepse. Então, ele precisa ser bem avaliado. E como será o tratamento da sepse? Basicamente, antibióticos e medidas de suporte. Hidratação adequada, antibiótico terapia, nutrição adequada, drogas vasoativas quando forem necessárias, ventilação mecânica quando for necessária. Lembrando, sepsis e choque séptico são emergências médicas e o tratamento deve ser iniciado imediatamente, senão esse paciente vai morrer. Ele não dá para esperar 2, 3, 4 horas para ser transferido para iniciar o tratamento. Ele tem que ser iniciado agora, né? Então, aqui fica a mensagem.
Apresse-se. Para a gente padronizar o tratamento da sepse e torná-lo mais eficaz, foram estabelecidos os bundles, que são pacotes de cuidados e atendimento da sepse, que tem como intuito padronizar, organizar o processo e agilizar o atendimento. Isso, quando você já tem isso padronizado, você faz isso de forma mais rápida, que é esse o objetivo de fazer esses pacotes. Você padroniza, então você não precisa ficar pensando, e agora o que é que eu faço? Porque isso tudo, essa sequência, ela tem que ser rápida. Então, o que é que você faz? Você suspeitou de sepse naquele paciente. Então, o que é que você vai fazer? Medir lactato? Vai coletar as hemoculturas. Mas não tem lactato. Não importa. Você vai coletar as hemoculturas. A falta de um desses pontos por deficiência do sistema de saúde não deve atrasar o tratamento. Então, o primeiro ponto é medir lactato. Mas não dose lactato. Não tem problema, passa para o segundo ponto, que é coletar as hemoculturas antes de iniciar o antibiótico. Não precisa aguardar resultado de hemocultura, você coleta, porque esse diagnóstico vai ser retrospectivo, e já inicia o antibiótico. E o antibiótico, ele tem que ser iniciado na primeira hora após a suspeita de sepse. Não mais que isso. Lembrando, esse paciente precisa ser hidratado, mas o paciente ele não é uma caixa d'água. Você não pode simplesmente abrir a torneira e deixar o soro correr. Lembrando que esse volume de líquido infundido é um volume bastante elevado, então o paciente precisa ser avaliado, principalmente por conta da disfunção cardíaca e da disfunção pulmonar. Então, você não vai abrir esse volume de 30 ml por quilo e ir embora, virar as costas do paciente e deixar ele lá. Você tem que reavaliar esse paciente. Então, repetindo, primeiro medir lactato, depois coletar hemoculturas antes de iniciar o antibiótico. Terceiro, começar um antibiótico de amplo espectro. A escolha do antibiótico, ela vai depender do sítio da infecção. Então, eu não vou abordar os antibióticos especificamente aqui, porque depende do sítio da infecção, depende da indicação. Se é diferente se o paciente tem infecção urinária de casa, é diferente. Uma jovem com infecção urinária, você vai tratar diferente de um idoso com uso de sonda vesical de demora. Então, assim, a gente nessa aula não vai abordar os antibióticos específicos. Mas saibam que ele precisa ser iniciado precocemente, na primeira hora após a suspeita de sepse. A infusão de soro, apesar de fazer parte do pacote de 1 hora, esse volume ele vai ser infundido 30 ml por quilo em 3 horas. Então, você vai iniciar com esse volume, que é basicamente 10 ml por quilo. Na hipotensão, ou se o lactato estiver maior que 4 milimol por litro. Se o paciente não tiver hipotenso, ainda assim ele vai precisar de hidratação. Ele só não vai precisar desse volume, mas ele precisa ser bem hidratado. E se o paciente mantiver? Então, você abre o soro. Se depois dessa 1 hora o paciente mantiver a pressão arterial menor que 65, você já inicia a droga vasoativa. A gente espera que pelo menos na primeira meia hora o paciente já comece a responder à hidratação. Se não responder, você já pode começar a droga vasoativa. Então, aqui é um esqueminha para a gente conseguir visualmente lembrar dos passos do pacote de 1 hora. Então, suspeitou de sepse é o tempo 0. Então, você vai dosar lactato, vai obter culturas. As culturas, elas são dos possíveis focos. Sempre coletar um par de hemoculturas e culturas de locais que possam ser o foco. Seja urocultura, cultura transcatéter, cultura de secreção traqueal, líquor, se for suspeita de meningite, líquido articular, se houver suspeita de artrite séptica, se esse for suspeito do foco, e assim vai. Onde for suspeita do foco, a gente vai coletar essa secreção. Se for possível fazer lavada broncoalveolar, geralmente não é possível conseguir esse lavado broncoalveolar na primeira hora. Se for possível, ótimo. Se não, paciência, a gente não vai coletá-lo. Vai coletar só a secreção traqueal.
Depois disso, terceiro passo, que é administrar antibiótico, administrar a solução de hidratação. A hidratação ela pode ser feita com ringer lactato ou com soro fisiológico, preferencialmente com ringer. Se estiver faltando, acontece, parece bobo, mas acontece de faltar ringer lactato. Quem trabalha nas regiões mais distantes sabe que isso é uma realidade, às vezes falta. Então, a gente pode utilizar o fisiológico, mas nunca a gente vai utilizar o soro glicosado porque ele não serve para expansão. E a gente quer fazer a expansão. Então, o que a gente vai utilizar é ou o ringer, que é o melhor, ou o soro fisiológico. E se o paciente não responder à hidratação, a gente vai iniciar a droga vasoativa. Lembrando, é importante que haja controle do foco do antibiótico. Então, se é infecção por conta da sonda, a sonda tem que ser trocada. É infecção por conta de um catéter, o catéter tem que ser trocado. E se for, por exemplo, uma infecção de pele, uma fasciite necrotizante, tem que haver limpeza cirúrgica desse foco. Se for uma prótese, tem que ser retirada. Isso é bem complicado, principalmente em situações de endocardite associada à válvula, porque nesse momento o paciente está instável, então o paciente precisa ser estabilizado para poder realizar o procedimento cirúrgico. Mas tenha em mente que a infecção só vai se resolver completamente depois que for retirado o foco, né? Então, primeiro estabiliza o paciente hemodinamicamente para se cogitar a cirurgia no segundo momento. Em relação às drogas vasoativas, a preferencial é a noradrenalina, que ela vai ter efeito alfa-adrenérgico, vai elevar rapidamente a pressão, aumentando um pouco a frequência cardíaca. A dobutamina, a gente vai reservar mais para os focos, os casos mais que tem um componente cardiogênico dentro do choque. Em relação à reposição volêmica, a gente já falou. O volume inicial, pensando num paciente, por exemplo, de 70 quilos, que é 30 ml por quilo em 3 horas, vai ser inicialmente de 2 litros em 3 horas. Isso é importante, né? E a gente precisa manter acompanhamento desse paciente, senão ele vai encharcar. Então, a gente precisa observar sinais de desidratação, a gente precisa monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, perfusão, volume urinário. Tem que ver se ele não está fazendo insuficiência cardíaca, edema agudo pulmonar, turgência jugular. Então, isso tudo tem que ser acompanhado para também não hiperidratar o paciente. E sempre que possível, medir pressão venosa central, passar catéter de Sjögren's para ver pressão arterial pulmonar, débito cardíaco e oferta e consumo de oxigênio. Se for possível. Na situação que não for, a gente vai avaliar pelos sintomas ou pelas alterações de exame físico. Sempre é bom reforçar controle do foco para o tratamento da infecção. Limpar focos fechados, se for um abscesso, se for uma apendicite, se for uma colecistite, se for uma fasciite necrotizante, se for um corpo estranho. Retirar tecidos necrosados e desvitalizados. Retirar tubos e catéteres infectados, você tem que trocar esses tubos. E lembrar o uso de antimicrobianos direcionados para o foco. É sempre importante lembrar que assim que a nutrição precoce, ela é importante para manter o trofismo da mucosa. Então, isso vai melhorar a recuperação. Então, assim que o paciente permitir, a condição clínica do paciente permitir, a gente vai iniciar a alimentação. Obviamente, se o paciente está com ilho paralítico, a gente não vai poder iniciar a alimentação, não é mesmo? A gente precisa avaliar sempre o paciente, sempre se questionar se esse paciente já pode voltar a se alimentar. Então, a gente precisa ter medidas gerais de proteção, como prevenir as úlceras de pressão, precisa prevenir broncoaspiração, isso é muito importante, né? Porque o paciente sob ventilação mecânica ele vai estar sob esse risco, então precisa ter um decúbito adequado da cabeceira, evitar complicações trombóticas e prevenir as úlceras gástricas.
manter o controle glicêmico, é muito importante lembrar que as hipoglicemias são mais graves do que as hiperglicemias. Então, a gente o alvo da gente não é a normoglicemia, não é a glicemia abaixo de 80, 90, 80. Então, abaixo de 150 já é um alvo bastante satisfatório. Lembre que a hipoglicemia vai ser mais danosa ao paciente. E para aqueles pacientes que não respondem à droga vasoativa, é importante fazer o uso fisiológico de doses de corticoide, preferencialmente a hidrocortisona em dose baixa. Não é para pulsar o paciente. Então, a dose é de 50 mg a cada 6 horas. A menos que haja uma outra situação, por exemplo, o paciente fez uma anafilaxia. Aí sim, você vai usar uma dose alta. Mas para uma situação padrão, a gente não quer piorar a resposta leucocitária desse paciente. A gente quer melhorar a função cardiovascular desse paciente e a função mineralocorticoide dele. Então, a gente vai fazer hidrocortisona 50 mg de 6 em 6 horas. Basicamente, 200 mg por dia. Lembrem-se, a gente precisa avaliar, para definir sepse, respiração, pressão, plaquetas, a escala de goma de Glasgow, bilirrubinas e a creatinina. E é isso, pessoal. Eu vou deixar esses links para vocês poderem acompanhar. São sempre bem interessantes de vocês verem notícias, novidades, novos tratamentos, critérios diagnósticos. É bem bacana. Até mais!